Tá aparecendo aí? Tudo bem? Tá. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho da dinâmica dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. É bastante coisa, essa parte do CPC é até meio maçante, mas é sempre bom a gente ter uma noção de como as coisas funcionam, né? Até assim, para poder interagir com o sistema judiciário, né? Esses são os tópicos que são abrangidos na matéria de hoje, na disciplina. Bom, para começar, o CPC, como vocês sabem, o CPC de 2015, ele trouxe essa ideia de jurisprudência estável e uniforme. Então, ele trouxe vários institutos para sempre, assim, ter, né, na medida do possível, uma jurisprudência igual para todos, né? Aquelas pessoas que passarem pelas mesmas situações que tenham a mesma resposta judicial, para não ficar aquela coisa tanto da loteria e tudo mais. Então, o artigo 926, ele fala, os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Nesse sentido, são duas coisas, né? Pelo legislador, a justificativa do legislador é para ter isonomia e segurança jurídica, né? Para o jurisdicionado saber mais ou menos como que a situação dele vai ser lidada, né? Manejada, e também trata todo mundo que passa pela mesma situação fática da mesma forma. Por outro lado, a gente também tem que ver que, assim, a litigância é um fenômeno que é incontrolável, apesar de todas as reformas que o legislador tentou fazer, né, durante os últimos 30 anos, não deram muito certo, porque a litigância está um fenômeno cada vez maior, tem principalmente a litigância repetitiva. Então, essa questão de manter a jurisprudência estável, uniformizar e tudo, também auxilia nessa questão do gerenciamento dos processos pelo tribunal, né? Então, assim, não é só, vamos dar a mesma resposta jurisdicional para todo mundo, né? A pacificação social também tem isso, claro, né? É uma das funções, dos escopos do processo, que é a função social. Mas também tem essa questão de vamos fazer um manejo melhor dessa carga, né, de processos que não termina nunca. O artigo 927, ele já foi bastante polêmico, hoje um pouco menos, mas a doutrina ainda fala dele. Por quê? Porque ele fala que os juízes e os tribunais observarão, né? Então, observarão significa um dever ou uma faculdade, né? Deverão observar ou são obrigados a observar. Aí tem os 5 incisos, que falam as decisões do STF no controle concentrado. Isso já tinha na Constituição, né? Claro, decisões em ADI, ADC e ADPF já estava lá, então nenhuma novidade, né? O inciso 2º fala também das súmulas vinculantes, também já estava na Constituição, nenhuma novidade. Vem o 3º inciso falando dos acórdãos em incidente de assunção de competência e em resolução de demandas repetitivas, né, o IRDR, bem como nos repetitivos, os recursos especiais e os extraordinários repetitivos. Isso, na verdade, tinha, em relação aos repetitivos, né, os especiais e extraordinários, tinha no CPC anterior. Qual a novidade do código? Né? É o IRDR. Né? O IRDR foi um instituto novo, né? Que o CPC acresceu à nossa legislação. Mais para frente a gente vai falar mais dele. O incidente de assunção de competência, ele já existia, tá? Sob a égide do CPC de 73, só que ele não tinha caráter vinculante. Ele era meramente persuasivo, né? A partir do Código de 2015, ele passou a ter, a tese, né, firmada ali, passou a ter caráter vinculante, mas ele já existia. Continuando, o inciso 4º fala, né, os enunciados de súmulas do STF e STJ. Por que é muito polêmico esse inciso, né? Porque a gente tem muita súmula aqui, a gente sabe, né, que já foi superada há muito tempo, né? Quer por advento de uma lei nova, quer por mudança de entendimento jurisprudencial mesmo. Só que os tribunais, eles não se dão o trabalho de revogar oficialmente, né, as súmulas. Então, é um problema, é uma questão. Porque em várias, tem até um caso que a gente pega muito, pelo menos lá na PGE, que é a questão dos honorários da defensoria. Porque tem a súmula, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas tem aquela súmula que fala, né, acho que é a 421 do STJ, que a defensoria pública, por exemplo, do Estado de São Paulo, né, não poderia receber honorários sucumbenciais do Estado de São Paulo, né, porque é como se fizesse parte do Estado, como se fosse um órgão do Estado. Então, mas assim, faz um certo tempo que, né, essa súmula foi editada e tudo mais, tem até, se não me engano, um julgamento, não sei se é no STF ou STJ, a respeito, está pendente de julgamento, tem, né, é polêmico, assim, né, por causa da independência
da defensoria e tudo mais, né? Que luta pelos seus honorários e tudo mais. Mas é uma questão atual, né? Eu pego bastante isso. Então, assim, é um problema, porque o CPC fala que tem que obedecer a súmula, né? Do STJ e do STF. E a gente sabe que é uma súmula que já está aí capengando, já está quase que sendo superada, né? Enfim. Mas eu só abri um parênteses para dar um exemplo do problema, né? Porque é muita súmula e os tribunais, eles, infelizmente, não têm, principalmente os superiores, assim, eu não vejo um trabalho ativo no sentido de vamos fazer um controle, né, assim, do que ainda está vigente, do que foi revogado e tudo mais. E, por fim, também vincula a orientação do plenário ou órgão especial aos quais estiverem vinculados. Por exemplo, a gente no TJ de São Paulo tem órgão especial, que são os 25 desembargadores e tudo mais. Os tribunais que não têm, tem o plenário inteiro, né, que julga esse tipo de coisa, por exemplo, uma arguição de inconstitucionalidade, né. Então, a gente viu, pelo artigo 927, que a ideia é vamos obedecer, né, os tribunais superiores e formar uma jurisprudência estável e uniforme. A gente sabe que na prática não é bem assim, ainda tem muita resistência, às vezes volta para juízo de retratação e a Câmara de origem ela bate o pé e fala não, né, meu entendimento, meu posicionamento não vou mudar. Mas a ideia do CPC, do legislador, foi essa, né? O parágrafo primeiro é interessante, por quê? Porque fala que quando se decidir com base nesse artigo, né, nessas, digamos, precedentes vinculantes, os juízes, tribunais, eles precisam observar o artigo 10 e o 489, parágrafo primeiro do CPC, que falam. O 10, ele fala, é aquela ideia do contraditório substancial. Então, qualquer coisa, qualquer decisão, inclusive de ofício pelo juiz, ele precisa ouvir as partes antes, para não ter nenhum tipo de prejuízo, né? E o 489, ele trata da questão dos elementos da sentença, né? E fala, por exemplo, nos do parágrafo primeiro, ele fala assim, que o juiz ele não pode só jogar o precedente ali e não explicar por que o precedente se aplica àquele caso. Então, ele tem que fazer ali um cotejo do pano de fundo fático para ver se as circunstâncias são as mesmas. Senão fica muito robotizado, né? E aí, às vezes, é uma negativa de prestação jurisdicional. Se você só jogar a tese ali, né? Parece assim uma coisa que não faz muito sentido. Então, tem que observar essa questão do contraditório substancial, da parte poder se manifestar no sentido de, não, olha, essa tese não se aplica ao meu caso porque a circunstância é diferente. Então, as partes deveriam, pelo menos, né, em teoria, ter essa possibilidade de participação, né? Faz parte do contraditório e devida fundamentação. Da mesma forma, o juiz não pode falar, eu não aplico nesse caso. Por que você não aplica? Né? Então, tem que explicar por que aplica e por que não aplica. A alteração da tese jurídica também é possível, a gente sabe, né? É mais rara, é difícil, mas recentemente eu tenho visto até IRDR aqui no TJ de São Paulo, revisão. IRDR admitido para revisar a tese firmada em IRDR. Então, quer dizer, se você for pensar, é bastante coisa, é um avanço, assim, né? É uma mudança de paradigma, porque mostra que não é engessado, que dá para sempre mexer ali, que as coisas mudam, né? Fenômenos e tudo. O CPC é de 2015, mas o vigor começou em 2016. Então, assim, em 4 anos, a gente já teve uma tese firmada em RDR, que é um caso, inclusive, acho que dos PMs, policiais militares voluntários, que teve lei federal, lei estadual, e várias questões relacionadas a direitos trabalhistas e estatuto, teve muita polêmica, né, da inconstitucionalidade dos PMs voluntários. Até foi interessante estar no site lá do TJ. E agora estão querendo, acho que inclusive foi a PGE mesmo, que conseguiu a admissão do IRDR para revisar a tese firmada. Então, IRDR do IRDR, né? Até possível alteração de tese jurídica. E, na medida do possível, que haja participação ampla, né? Para que a decisão seja minimamente, digamos assim, tenha a sua legitimidade reconhecida, né? Legitimidade democrática. É o fenômeno do overruling, né? Você supera ali aquele entendimento por mudanças de circunstâncias fáticas, legislativas e contextos diversos. Nesse caso, o parágrafo terceiro prevê que é possível a modulação dos efeitos, claro, até por questões de segurança jurídica, né? Pode falar que a partir do dia tal vai vigiar esse entendimento, né? Até o dia tal não vigia, né? Tem que ter essa noção também. O artigo 928, ele fala, para os fins deste código, o que é julgamento de caso repetitivo? A gente viu vários precedentes vinculantes, mas o que o CPC fala que é repetitivo, o que é caso repetitivo para o CPC de 2015? Só o IRDR
e os próprios repetitivos, recursos especiais e extraordinários repetitivos, são sós. Então, assim, se perguntar, caiu alguma prova tal, não são todos aqueles precedentes. Repetitivo, né, esse sistema de repetitivos, manejo de repetitivos para o CPC de 2015 são só o IRDR e o especial e extraordinário repetitivos, que vão ter, né, por objeto, questão de direito material ou processual. Em relação ao 927 do CPC, mas tinha muita polêmica no sentido de é constitucional o artigo 927? Por quê? Porque, como eu tinha falado, você falar que um julgamento de ADI, ADC, ADPF, ou uma súmula vinculante, né, é uma tese vinculante, não é novidade para ninguém, porque já estava na Constituição, certo? Então, não foi novidade. Agora, os outros incisos são novidade, a questão de ser vinculante, né? Então, muita, assim, parte da doutrina falou, é incondicional, porque não tem respaldo na Constituição, né? Mas, assim, acabou que não teve nada, não teve ADI contra esse artigo, não teve nada, e ele está vigente entre nós. Então, assim, em tese, tem que observar, né, a jurisprudência. Em relação ainda ao 927, como eu mencionei, ele torna vinculante alguns entendimentos que antes eram meramente persuasivos, né, só para convencer, não era obrigatório seguir. Então, assim, entende-se que apenas os entendimentos firmados após o vigor do CPC que são vinculantes. Os anteriores, não. Não adianta, então, falar hoje para o juiz obedecer, porque é vinculante, um incidente de assunção de competência de 2011, 2013, tá? Porque ele foi editado sob a égide do CPC anterior. Mais uma questão também de nomenclatura, que às vezes é bacana falar, né, tecnicamente, a diferença entre um precedente, a diferença entre jurisprudência e súmula. Então, qual que é a diferença? O precedente, ele é unitário, né? Um precedente favorável, né? Ele vincula muito pouco, mas é uma luz no fim do túnel. Nossa, teve um precedente, você consegue alguma coisa ali. Jurisprudência já é um conjunto de decisões emanadas de um tribunal sobre um mesmo tema, no mesmo sentido. Então, jurisprudência mais forte. Então, a jurisprudência do TJ é mansa e pacífica no sentido de né? O precedente é mais fraco, a jurisprudência é mais forte. E a súmula, ela tem a facultativa, que é a persuasiva, que são aquelas inúmeras que eu falei que os tribunais não têm controle nenhum, né, para cancelar e revogar e tudo mais, e as súmulas vinculantes, que a gente sabe que são de aplicação obrigatória. Que é a súmula, né? É um entendimento sumulado, né? Claro, é uma súmula daquilo que foi julgado inúmeras vezes no mesmo sentido. Então, a súmula, por exemplo, a vinculante é muito mais forte do que uma jurisprudência em certo sentido, né? Uma questão foi tão batida que virou súmula. A súmula não persuasiva, ela já é forte. A súmula vinculante, então, ela é muito forte, né? Eu até coloquei, assim, eu costumo fazer isso, assim, no meio dos slides, às vezes eu jogo uma questão, um exercício, alguma coisa para a gente pensar um pouco junto e sair um pouco dessa coisa do CPC, tá? Eu coloquei essa questão falando do julgamento de casos repetitivos, conforme previsto no CPC. O que o CPC considera julgamento de casos repetitivos, como eu mencionei, né? Só o IRDR e os recursos especiais extraordinários repetitivos. São só esses dois que compõem, digamos, esse sistema de casos repetitivos, né? Aqueles outros do 927 são os precedentes vinculantes, o que não significa que são repetitivos. Repetitivo é só IRDR e o RESP e o RE repetitivos. Bom, agora passar um pouquinho uma parte mais prática em relação aos meios de impugnação das decisões, né? Quando a gente fala meios de impugnação, a gente está falando, assim, tudo, né? Gênero, né? Dentro dos meios de impugnação, a gente tem os recursos, os sucedâneos recursais, que se dividem em internos e externos. Então, qual seria a diferença? Porque tudo é recurso, né? Igual liminar, tudo é liminar, né? Todo mundo fala liminar, porque às vezes conseguiu uma liminar ali. Na verdade, não é liminar. Você conseguiu liminarmente uma tutela provisória de urgência, por exemplo, né? Que vira bem coloquial, né? Mas, assim, ou tudo vira recurso, tudo é recurso, né? Mas tem diferença, tecnicamente tem diferença, né? E é interessante a gente entender, porque a gente entende a natureza jurídica do instituto. Então, assim,
O recurso, ele é interposto numa mesma relação jurídico-processual. Ele só vai prolongar a mesma relação jurídica, o mesmo processo. Ele não cria um processo novo. Ele só vai jogar para frente, né? Além disso, o recurso, ele é voluntário, né? Então, ninguém pode ser obrigado a interpor um recurso. Por isso que a remessa necessária, né, das sentenças contra a fazenda, antes chamava reexame, né, agora é remessa, não é recurso. O Tribunal de Justiça, pelo menos aqui de São Paulo, muitas vezes falava, recurso oficial, né? Só que não é recurso, tecnicamente está errado, porque não tem voluntariedade. O juiz ele faz subir independentemente do recurso da fazenda, né? Então, para ser recurso tem que ser voluntário. Outra coisa, para ser recurso tem que estar na lei, né? Tem um rol ali no CPC, que é o 496, e também em leis extravagantes, né? Tem recursos, pode ter em outras leis, mas desde que esteja em lei, tá? Não pode estar, por exemplo, apenas no regimento interno de um tribunal. Outra coisa, recurso tem prazo, né? Remessa necessária não tem prazo. O juízo, ele manda subir para o TJ independentemente de recurso. Quando vai subir, quando que o servidor vai fazer subir esse recurso, quando vai chegar, ninguém sabe, né? Então, não tem prazo a ser observado. Ao mesmo tempo, uma remessa necessária, por exemplo, ela é automática. O juízo, ele manda. Não tem razões recursais, não tem a dialeticidade. Não precisa explicar por que está mandando a remessa. Tem que mandar, né? Eu usei o exemplo da remessa que eu acho mais fácil de compreender. Então, assim, falei um pouco do recurso, comparei com a remessa. Então, a remessa, na verdade, ela é um sucedâneo recursal interno, né? Porque ela está dentro, no bojo ali, ela está no bojo do processo. Não é recurso. E não é externo porque não inicia um novo processo, né? A remessa ela é suscitada no bojo de um processo, não inicia um novo. O próprio incidente de arguição de inconstitucionalidade, né, no meio de um processo, as partes podem arguir para o tribunal a inconstitucionalidade de alguma norma, né, que eles entendam. Tá dentro do processo, mas não tem prazo, né? Não é um prazo que tem que suscitar o incidente de arguição de inconstitucionalidade em 10 dias da publicação da decisão. Não, né? Enquanto ele não transitar, você pode suscitar. O próprio conflito de competência e a suspensão de decisão contra o poder público, dentre outros. Eu coloquei alguns exemplos, né? Em relação aos sucedâneos recursais externos, eles iniciam uma nova relação jurídico-processual. Então, assim, são as ações autônomas de impugnação. Em apartado, por quê? Uma rescisória, por exemplo. Uma rescisória, o processo já acabou, a transação em julgado, a gente tem coisa julgada material, né? Então, é um novo processo. Tanto que na rescisória, você vai ter uma citação, você vai ter uma contestação, tudo de novo. Você pode ter até a conversão do feito em diligências, pode produzir provas. É um novo processo, né? Embora seja em segundo grau. A ação rescisória nada mais é do que um processo de competência originária do tribunal. Mas é como se fosse um processo de conhecimento no segundo grau. Então, é um sucedâneo recursal externo, não é um recurso. E não é interno, porque está fora daquele processo inicial, né? O embargo de terceira, a mesma coisa. A reclamação, né, que está no artigo 988, a mesma coisa. A reclamação também. Pode até ter conversão para produzir prova. Tem várias questões. Até recentemente o pessoal estava falando, assim, que cabe, acho que o STJ falou, né? Cabe condenação em honorários na reclamação. Então, é um novo processo mesmo. Ou, por exemplo, o mandado de segurança contra uma decisão judicial. É um novo processo. Você começa, né, um novo processo. Bom, passar um pouquinho para os poderes do relator, né? Quem é o relator? O relator é o desembargador que recebe o recurso, a ação de competência originária, né? É para quem é distribuído o processo, tá? Como se fosse o primeiro juiz, né? Incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo, inclusive em relação à produção de prova. Por quê? Porque pode ter produção de prova em segundo grau, normal, né? Até em processos de competência originária, como uma rescisória. Ou homologar a autocomposição das partes, porque também é possível, a gente sabe, né? Ter conciliação, mediação, enfim, em qualquer grau jurisdicional. Que mais? O relator também, ele aprecia o pedido de tutela provisória, nos casos que lhe for competente,
E por monocrática, ele pode fazer algumas coisas. Então, o que é decisão monocrática? A decisão tomada apenas pelo relator, né? Não é a turma julgadora, é apenas ele. Então, não é um acórdão, é uma decisão monocrática, né? Ele toma a decisão sozinho. Em que caso isso pode acontecer? Isso pode acontecer quando o recurso for inadmissível, estiver prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, né? Então, um recurso inadmissível, vamos imaginar, assim, um caso em que interpôs um recurso no lugar do outro e não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. Ele pode, por monocrático, falar, não conheço, porque não era o caso, eu não vou receber como recurso certo, porque o erro é grosseiro. Ele pode fazer por monocrático, não precisa levar para a mesa, para julgamento, para a sessão de julgamento, né? Ou prejudicado, por exemplo, o feito foi sentenciado, tinha um agravo e saiu a sentença no processo de conhecimento, né, no juízo de piso. Não precisa julgar, ele pode simplesmente, por decisão monocrática, extinguir aquilo, né, julgo prejudicado o recurso porque o feito foi sentenciado. Ou ainda, um recurso que não tem impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, né, não teve a dialeticidade, né, você não fundamentou as razões, porque você tem que impugnar, né, o ideal seria os fundamentos daquela decisão, né. Outros casos possíveis de decisão monocrática acontecem quando a decisão ela contraria uma súmula do STJ, do STF ou do próprio tribunal, por exemplo, o TJ tem várias súmulas, né? Acórdão nos casos repetitivos, ou ainda entendimentos de assunção de competência, IRDR, esses casos mais fortes, no sentido de vinculantes, né? Pode ser por monocrática. Ou ainda, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento, inclusive por monocrática, nos mesmos casos. Tá? A diferença entre o inciso 5º e o 4º é que o 4º nega provimento se a decisão estiver conforme os precedentes vinculantes. E não precisa ouvir a parte contrária. O 5º ele fala que pode dar provimento por monocrática, mas tem que ouvir, né, pelo menos facultar a apresentação de contrarrazões. A diferença é essa. Mas o embasamento é o mesmo. Tá. Uma questão, eu acho que eu estou indo muito para frente, né? Só um momento. Eu fui muito para frente, agora eu voltei. Que eu acho muito interessante é o 932, parágrafo único. O que fala, né? Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator ele deverá, né, pelo menos deveria, dar o prazo de 5 dias para o recorrente sanar algum vício de formalidade, alguma coisa assim, que não seja de mérito, né? Por exemplo, olha, eu estou achando que eu sou incompetente para o seu recurso, manifeste em 5 dias. Sabe, assim, teve até acho que como é que fala? Uma notícia do Migalhas chamando de decisão piu-piu. É como se você falasse assim, tô vendo que tem uma coisa aqui, você não quer se manifestar? É tipo dar uma chance, né, eu diria. Então, você faça isso, recolha, você não recolheu não juntou a guia de recolhimento das custas, dar uma chance, é mais ou menos isso. Mas isso, né, eu repito, tipo, aspectos formais. Você não pode ser instado a juntar razões ou a complementar razões recursais. Já foi. Consumou, precluiu, acabou. Né? Agora, questões formais, sim. O 937, ele fala da sessão do julgamento, ele fala assim da dinâmica, né? O presidente dá palavra para o recorrente recorrido, se quiserem, né, se manifestar, para fazer sustentação oral. Sustentação oral, gente, cabe não em todos os recursos, nesse só do que o CPC prevê, por exemplo, apelação, muito comum, recurso ordinário, especial e extraordinário em bar de divergência, questão dos tribunais, né, no STJ, por exemplo. Rescisória, MS, reclamação. Em relação ao agravo de instrumento, só pode ter sustentação quando se tratar de tutela provisória, quer de urgência, quer de evidência. É o único caso em que cabe a sustentação. E outros casos previstos em regimento interno do tribunal. Proferidos os votos, o presidente, ele anuncia o julgamento, né? E, assim, o que acontece? A gente tem muito julgamento unânime, né? A gente sabe. Mas também tem divergência, né? Então, por exemplo, imagine que o relator, ele falou do provimento, o segundo juiz, que não é mais revisor, né? Agora o CPC fala segundo juiz, ele negou o provimento e o terceiro seguiu o segundo. O segundo juiz, ele vira o relator designado,
Então, o relator designado é aquele que venceu o primeiro, ele proferiu o primeiro voto do entendimento dominante, né? O que venceu, a tese que venceu. Então, ele fica designado para o acórdão, por isso se chama designado. Porque, por exemplo, o primeiro ficou vencido, e o primeiro vai declarar o voto dele, ao final, que integra o acórdão inteiro, inclusive fins de pré-questionamento. Em relação a isso, é interessante falar do 942, que fala da técnica do julgamento colegiado, né? Você amplia o órgão jurisdicional quando tem um julgamento não unânime, né? Então, vamos imaginar um 2-1. Você amplia, e isso é automático, tá? Não é um recurso, não depende de manifestação das partes, simplesmente foi por maioria, amplia o colegiado. Então, vamos imaginar, aqui, por exemplo, no TJ, uma Câmara tem, vamos supor, 6 desembargadores, se eu não me engano. As turmas são 3, né? Então, imagina que em 3 ficou 2-1. Amplia, então todo mundo vai participar desse julgamento. É uma competência funcional, que é absoluta. Então, o órgão, ele amplia. É um novo órgão jurisdicional, né, para julgar aquela causa. É automático e ele pode ser concluído na mesma sessão, inclusive com nova possibilidade de sustentação oral. Aqueles que proferiram voto, ele pode mudar ali, tipo, depois da sustentação ou depois dos debates, ele pode mudar, não tem nenhum tipo de problema. Ou se eles entenderem que é caso, eu quero pedir vista, alguma coisa assim, pode ficar para a sessão seguinte, como sobra, né? Vira sobra da sessão anterior, tá? E essa técnica não se aplica a qualquer julgamento por maioria, tá? Conforme o 942, parágrafo 3º, se aplica o julgamento não unânime, proferido em ação rescisória, quando houver a rescisão da sentença. Então, assim, uma rescisória por maioria improcedente não vai estender o julgamento, não estende colegiado, tá? E no agravo de instrumento, só quando houver a reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, porque o CPC previu isso, né? Que uma decisão que julga parcialmente o mérito é atacável por meio de agravo. Então, nesse caso específico, tem da reforma da decisão, de, por exemplo, 2-1, para dar provimento ao agravo, estende, nesse caso específico, da decisão que julgou parcialmente o mérito. Então, assim, regra geral, apelação foi por maioria, estende, não importa se ia dar ou não provimento, então apelação sempre. Agora, rescisória e o agravo tem que ser o provimento por maioria, tá? E isso é automático, como eu mencionei. No CPC de 73, não tinha isso, tinha um outro recurso que chamava embargos infringentes, que fazia, às vezes, dessa técnica. Então, um recurso virou uma técnica. Então, antes, a parte tinha que entrar com esse recurso, embargos infringentes, para falar, olha, o julgamento foi por maioria, eu quero que vocês reanalisem. E ia para o colegiado inteiro, tá? Esse recurso não existe mais, ele virou uma técnica com o CPC de 2015. Tem alguns exercícios aí, eu não sei se vocês querem fazer agora, enfim, eu até, assim, faria, mas não sei se é o caso, assim, se vocês querem deixar aí, depois eu passo as respostas, alguma coisa assim, pode ser? Acho que fica bom. Que é interessante treinar um pouco também, né? Dar uma estudada e se treinar. Se preferir, a gente já faz logo. Já tem como? Tem. Não, eu fico aqui do jeito que vocês preferirem. Vocês falam, não, depois eu estudo, eu vejo. Eu falo, não, tudo bem, eu passo. Não, vamos ver logo, vamos ver. Para fixar, é sério, fixa melhor quando faz o exercício. Não, eu também acho. É que às vezes, assim, a gente não está muito na vibe, né? Às vezes a gente não está muito ali é muita informação e tal, e fica difícil fazer. Mas o que vocês preferirem, tipo, eu faço, não tem problema. Por exemplo, já que eu estou falando aqui dessa técnica, vamos fazer esse primeiro, pelo menos. Essa técnica de julgamento continuado, diante de decisão não unânime, é aplicada na apelação e no agravo, exigindo-se em ambos os casos somente que a decisão seja não unânime. A gente acabou de falar que na apelação, dando provimento ou não, no agravo de instrumento tem vários requisitos, né? Então, tem que ser pelo provimento, a maioria, e o agravo tem que ser contra uma decisão que julgou parcialmente o mérito. A gente acabou de falar isso no outro slide, então essa já está errada, né? Somente aplicada na apelação e no agravo, quando houver reforma. Não, apelação, havendo ou não reforma. Somente aplicada na apelação e agravo, quando a decisão recorrida julgue o mérito ou parte dele. Está errado porque apelação não, né? Apelação é tudo, né? É aplicado na apelação, bastando a divergência, tá certo?
Enquanto no agravo além da divergência, é necessário que haja reforma da decisão que julga parcialmente o mérito. Pronto, matou. É essa. Essa é a correta. De baixo, a mesma coisa. É correto afirmar. Com o julgamento ampliado, né, de 3 passa para 6 desembargadores, há uma alteração de competência funcional. Sim, porque mudou o órgão, né, que é relativa. O erro está no fim, porque a competência funcional ela é absoluta. Por isso que está errado. É competência funcional, que muda, né, o órgão que vai julgar, mas é absoluta. Né? Então, você não pode ter a técnica do julgamento colegiado e continuar julgando por 3. Tem que ser por 6, é absoluto. Né? Os julgadores que já tiverem votado não poderão rever seus votos. Eles podem rever, eles podem mudar. Tá? A técnica será aplicada nos casos de remessa, quando o julgamento não unânime reformar a sentença de mérito. Eu acho que esse artigo eu não comentei, mas não se aplica a remessa, tá? Ó, não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento da remessa, parágrafo 4º, inciso 2º. Então, não aplica nunca. Em caso de decisão não unânime proferida em RDR, a competência será do plenário do tribunal. Cabe em RDR? Não, né? O mesmo parágrafo 4º fala, não se aplica a IRDR e assunção de competência. Então, provavelmente é E, né? Sua aplicação ocorrerá na apelação, na rescisória julgada procedente e no agravo que reforma a decisão que julga parcialmente o mérito. Essa é a perfeita. Na rescisória, então, tem que ser procedente. Isso, tem que reformar, exatamente. Reformatura, tá. No agravo também, tem que dar provimento. Aí, ó, eu já ia errar, agora eu fixei. Só apelação que não. Apelação pode ser dando ou não provimento, tá? Tá bem. Podemos seguir? Bom, falar um pouquinho do incidente de ação de competência, como eu mencionei, ele já existia no CPC de 73, mas a tese firmada não era vinculante, tá? Agora ela é. Não sei se vocês já leram, ouviram alguma coisa do IRDR, mas já falando aqui, qual que é a diferença de um e do outro? É como se o incidente de assunção de competência fosse um instrumento preventivo de multiplicidade de processos iguais. O IRDR, ele é repressivo. A multiplicidade já aconteceu. O estrago já está feito. É mais ou menos isso. Um lida preventivamente antes que tenha essa multiplicidade de questões idênticas no tribunal e o IRDR depois. Tanto que um dos requisitos para a admissibilidade do IRDR é justamente a multiplicidade de processos sobre o mesmo tema de direito. Tá? Então, basicamente, fala, né, que é admissível quando houver uma questão relevante de direito. Claro, né, gente, tem que ser relevante, né? Não pode ser qualquer coisa, porque senão imagina, né? Com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Então, é um caráter preventivo. Eu até grifei para falar, é antes de dar, ó. Tipo, olha, a gente está vendo que isso aqui pode dar uma multiplicidade. Então, vamos já instaurar e tentar fazer uma tese para evitar esse tipo de judicialização em demasia, né? Mais ou menos isso. Então, assim, é menos usado que o IRDR, né? O IRDR é usado porque a bomba já estourou, né? Também nos tribunais, né, a gente tem um incidente de arguição de inconstitucionalidade, claro que é o controle difuso, né, não é abstrato, porque é como se fosse no meio do processo. Tem uma lei que não sabe se aplica ou não, o que o órgão fracionário faz, né, a turma julgadora? Manda para o pleno, ou para o órgão especial nos tribunais em que existir. Né? Eles têm que julgar essa questão para a gente conseguir julgar o mérito aqui. Então, eles julgam lá, fica suspenso o processo, aí falou, ó, constitucional ou inconstitucional, volta para a Câmara, né, para a turma, e eles julgam conforme a decisão. Nesse caso, vincula, tá? É difuso, né, porque não é vinculante em relação aos outros processos, né, vai ser vinculante em relação àquele de onde saiu. A gente tem que prestar atenção na súmula vinculante 10, tá, que fala, né, que viola a cláusula da reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei, afasta sua incidência no todo ou em parte. Então, o que acontece? Às vezes, o desembargador, no seu voto, vai falar, olha, eu acho que não se aplica por isso, essa lei. Nem sempre isso significa que ele está falando que é inconstitucional. Não é isso, são coisas diferentes. Às vezes, o desembargador entende que não se aplica a hipótese, né? Não tem
como é que fala? O pressuposto ali de aplicação. Não significa que ele está falando que é inconstitucional. É diferente quando você fala assim, não vou aplicar porque é inconstitucional. Eu entendo. O desembargador não pode fazer isso. Ele tem que mandar para o órgão especial, no caso aqui de São Paulo, que vai decidir isso, se é constitucional ou não. É diferente do juízo de piso. O juiz, monocraticamente, de primeira instância, ele pode afastar. Ele não precisa mandar para lugar nenhum. Segunda instância, não. As câmaras, né, os órgãos fracionários, turmas, não podem afastar, julgar inconstitucional. Tem que mandar para o pleno. É isso que fala a súmula vinculante 10, conforme o artigo 97 da Constituição Federal. Né? Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Como eu mencionei, se a arguição for rejeitada, o julgamento vai prosseguir, porque né, não foi o caso. Acolhida, a questão será submetida ao plenário. Né? E se já houver um pronunciamento antes do plenário sobre a mesma lei, mesma norma, não precisa submeter de novo, você aplica o mesmo entendimento. Né? Aí está falando quem pode participar ou não, tá? A gente tem que entender que é sempre bom, né? Manifestação de órgãos, entidades, enfim, porque às vezes não é vinculante, mas o 927 fala, tem que observar, né? Então é bom que participem mais pessoas para ter a legitimidade democrática. Falando um pouquinho do conflito de competência, gente, é muito comum, né? O conflito de competência ele pode ser positivo ou negativo. Positivo é quando os dois, digamos, os dois juízes ou dois desembargadores, no caso, um tribunal, né? Entendem que são competentes, raríssimo. E tem um conflito de competência negativo, né? Que é super comum, não é comigo, é com você, né? É muito mais comum. Eu nunca vi um conflito positivo, tá? Fiquei 7 anos no tribunal, eu nunca vi isso. Nunca, nem perto disso. E também tem a possibilidade de 2 ou mais juízes divergirem sobre questão de separação ou reunião de processos. Nunca vi também, tá? O que eu sempre vi foi o negativo. Então, como é a dinâmica? Foi distribuído para mim. Eu sou relatora, eu entendo que não é caso de conhecimento, porque eu acho que a competência é de uma outra seção do tribunal, tá? Por exemplo. Tem turma que julga isso, não conhecendo por acórdão, e encaminha, remete para seção, digamos assim, né, que entende que é competente. Se bate lá e eles entendem que não é deles, aí eles têm que suscitar esse conflito de competência. Então, quando você só remete, não conheço, ou até por monocrática, tem gente que faz por despacho isso, não conheço, manda para tal lugar. Bateu lá, não pode ser mais por monocrática nem despacho, tem que suscitar o conflito de competência, tá? Que vai ser julgado, por exemplo, pela turma especial aqui do TJ, né, que tem, justamente para isso. Falar rapidamente da homologação de residência estrangeira, enfim. Eu não tenho muita experiência com isso, para falar a verdade, que eu nunca peguei isso, mas a ideia né? Quando que você pode homologar uma decisão estrangeira, né? Tem que observar a ordem pública aqui, não pode ferir a nossa ordem pública. Às vezes lá não fere a deles, mas né, tem que observar questões assim de contraditório, tem que ser observado o contraditório lá, né? Ainda que tenha havido revelia, mas comprovou que a parte foi citada, teve ciência daquilo, né? Então tem assim os requisitos que devem ser observados, tá? Não basta chegar aqui e falar cumpra, né? Para ter eficácia tem que homologar. E o procedimento de homologação está previsto no regimento interno do STJ. E o cumprimento, né, após essa homologação, vai ser feito perante o juízo federal, tá? Antes da emenda constitucional 45 de 2004, era o STF que fazia essa homologação. A partir de 2004, passou a ser o STJ. Até comentei aqui, né, dos requisitos indispensáveis para poder homologar. A autoridade que proferiu, a autoridade no exterior, tem que ser competente para esse caso, ser precedida de citação regular, ainda que haja revelia, né, que eu comentei, ser eficaz também lá no país em que foi proferido. Isso é uma questão que eu até sublinhei, porque sublinhei não, coloquei uma setinha aqui. Porque tanto a lei de introdução às normas de direito brasileiro, quanto o regimento interno do STJ, eles falam que para você homologar uma decisão aqui,
uma decisão estrangeira, tem que ter havido trânsito em julgado. Mas o 963 do CPC fala que basta ser eficaz. São coisas diferentes, que a gente sabe que às vezes uma decisão é eficaz, ela já pode ser cumprida, inclusive provisoriamente, sem trânsito em julgado, tá? Então, aí fica a crítica, que vai obedecer ao quê exatamente? Ao regimento interno do STJ, a lei de introdução, né, a LINDB, ou o CPC, que prevê que basta ser eficaz, né? É que tem mais lógica, né? Assim, se você for pensar em termos de segurança, ter o trânsito em julgado, porque, em tese, a pessoa não vai querer rescindir e tudo mais. Mas foi uma escolha do legislador, né? Eu não sei dizer como é que está sendo isso, porque eu não trabalho com isso, mas eu imagino que eles não estejam respeitando mais a lei de introdução, acho que estão respeitando mais a mera eficácia, tá? Embora seja uma tese, né? É uma tese de defesa muito grande. Ah, não transitou no país em que foi proferido, então não posso cumprir, né? Eu fiz uma recentemente que precisou, que eles Precisou esperar? precisou do trânsito. Eles exigiram o trânsito na decisão americana. E você lembra o caso, o mérito que foi? Era divórcio, porque ela queria a modificação do nome dela aqui, porque ela casou lá nos Estados Unidos, só que aqui o documento dela, os documentos dela aqui brasileiros, não tinham o nome dela de casada. Aí ela divorciou, mas ela permaneceu com o nome. E ela queria que a modificação dos registros dela aqui no Brasil. Entendi. Mas foi bem chato. Muito chato. Teve que esperar, né? Mas já estava transitado em julgado. Mas eles são muito criteriosos. Eles ficam pedindo vários documentos, várias coisas. Eles são bem criteriosos, bem chatos. Ou seja, é difícil homologar decisão bem estrangeira. Difícil, Justamente. Beleza. Fora a tradução, né? Oficial, juramentada. Tem que fazer a tradução juramentada. Isso. Tem que fazer a tradução juramentada. E tem que apostilar tudo. Tudo. Entendi. Difícil, tem que valer a pena. Coloquei aí, né, que a lei de introdução fala que não pode ter eficácia aqui se ofender a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, porque às vezes, claro que são conceitos bem determinados e tudo mais, mas acontecem questões culturais, né, de ser bom costume aqui, não ser bom costume lá, enfim. E isso, com certeza, gente, tem o condão de dar pano para manga até não poder mais, porque para uma pessoa, bons costumes é uma coisa, para outra já é outra. Então, é bem coisa assim para judicializar mesmo, né, para ter tese. É igual aquela questão daquele... Mas a gente é criminal, que não é civil. Daquela questão do moço que levou os remédios lá para a Rússia. Você chegou a tomar conhecimento? Não estou lembrando. Fala Mas é bem recente. Ele levou esses remédios para um jogador que jogava na Rússia. E agora ele tá... E lá, esse remédio não pode ser usado, não pode ser consumido. E agora ele está correndo o risco de ter prisão perpétua. Nossa! E era uma pessoa, ele estava indo trabalhar como motorista para esse jogador de futebol. Ele estava indo trabalhar como motorista e a mulher dele como cozinheira. E ele não sabia. Aí ele pediu o jogador pediu para que ele levasse esses remédios, só que lá não pode consumir esses remédios. Putz. Aí já foi, né? Já foi. Uma pena, coitado. Total. Enfim. Claro, né? Tem que respeitar também a competência exclusiva da autoridade judiciária do Brasil. Então, por exemplo, o artigo 23 do CPC tem várias hipóteses lá, mas tudo que tem a ver com imóveis que estão no Brasil, a competência é nossa. Então, não dá para homologar uma decisão estrangeira que trate cujo objeto seja um imóvel aqui, tá? Então, não tem como homologar uma decisão dessa. Como eu mencionei, o cumprimento é no juízo federal. Bom, agora ação rescisória é bacana falar porque é mais comum, assim, né? Embora na minha experiência de TJ... Eu nunca vi. Sério?
Olha, na minha experiência de TJ, eu até que via bastante, só que, assim, poucas indo para frente. Porque banalizou, de certa forma, né? A gente tem que pensar, assim, que tem esses incisos aí no artigo 966, gente, é um rol taxativo. Só pode ajuizar ação rescisória nestes casos. As pessoas querem florear, querem fazer uma tese mirabolante que não pega. Às vezes já é difícil pegar o que está aí no rol, imagino que não está no rol, né? Mas, enfim, o que a gente tem que ter na cabeça? Rescindir uma decisão que transitou em julgado. Transitou em julgado, a gente está falando da coisa julgada material mesmo, né? Efeitos todos, né? Então, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Tem todas essas hipóteses. Então, por exemplo, comprovar que o juiz era absolutamente incompetente, né? Ou foi corrupto, né? Tem várias questões. Por exemplo, o inciso segundo fala, juiz impedido ou absolutamente incompetente. Então, assim, não adianta falar que o juiz era suspeito, porque não está na hipótese. Né? Embora o CPC fale de suspeição e incompetência junto, né, ali mais para o começo, não dá para encaixar essa hipótese aí, né? Dentre outras coisas, ofender a coisa julgada. Eu acho, assim, do que eu vi, né, já vi, os incisos mais comuns de serem aplicados é o 5, que é violar manifestamente uma norma jurídica, e o 8, for fundada em erro de fato verificado no exame dos autos. Erro de fato é assim, considerar uma coisa que não existiu ou desconsiderar uma coisa que existiu, é mais ou menos isso. Né? Um fato que aconteceu você não considera e um fato que não aconteceu você usa para julgar. Né? E esse violar manifestamente norma jurídica é vago, porque a gente sabe, né, que norma não é lei, não é sinônimo de lei, não é sinônimo de regra. Norma, na verdade, engloba até princípios. Se você for estudar ali mesmo, a introdução do direito e tudo mais, a gente sabe, norma é regra e princípio. Então, é muito amplo, né? Você falar isso, que imagina, ação rescisória porque violou o princípio da isonomia, entendeu? Né? O princípio da dignidade da pessoa humana. Aí vai ter ação rescisória até não dar mais, né? Então, eu achei errado até eles colocarem norma jurídica. Achei que o legislador foi a técnico, né? Talvez foi de propósito, para judicializar mais, né? Porque todo mundo reclama, todo mundo também vive disso e gosta. Mas, enfim, em relação a esse inciso, o que eu queria falar? O inciso 5º. Tá escrito aqui... Ou não é aqui? Só um momento. Acho que é no próximo. Nossa, essa matéria é longa, não estou nem achando o que eu queria falar. Porque fala que quando não obedece, por exemplo, ao entendimento vinculante, entra nesse inciso 5º, sabe? Acho que a gente passou já. Eu não estou achando. Aqui. Parágrafo 5º. Cabe rescisória com fundamento no inciso 5º contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em casos repetitivos, que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Ou seja, a decisão foi aquela chapa, né, a tese pronta dos repetitivos, só que o pano de fundo fático não tinha nada a ver, as circunstâncias eram completamente diferentes. Né? Quando o juízo ele não faz a técnica do distinguishing, ele não faz essa diferenciação, que é essencial. Né? Porque se você for aplicar um padrão decisório sem considerar as circunstâncias fáticas, pertinentes, peculiares, vira uma robotização. Aí bota um robô, né? Não precisa, é algoritmo, não precisa mais de pessoa, né? Humana para fazer isso. E acontece muito, porque é muito massiva, né? É muita quantidade, acaba acontecendo. Uma questão também que confunde, porque assim, o 966 fala decisão de mérito transitada em julgado. Pode ser decisão que não seja de mérito? Objeto de rescisória? Pode. Então, assim, o parágrafo 2º fala, nas hipóteses previstas nos incisos, é reincidível a decisão que, embora não de mérito, impeça a nova propositura de demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente. Então, assim, é uma pegadinha. Cabe a rescisória
contra uma decisão transitada em julgado não de mérito? Cabe, nestes casos, que impeça a propositura de uma nova demanda ou admissibilidade de recurso correspondente. É mais ter uma ideia de que é possível, porque às vezes vem umas na prova assim, fala, não, tem que ser de mérito, porque o 966 falou, mas tem essa exceção, tá? Outra coisa importante, tá? Em relação à petição inicial. Bom, gente, como eu falei, a rescisória é uma ação nova, tá? A gente tem a petição inicial, tem que observar os requisitos do 319, uma exordial mesmo, uma inaugural, uma peça inaugural. A diferença é que você vai pedir, o pedido é diferente, né? O pedido pode ser o juízo só rescindendo, que você desconstitui aquela decisão, ou pode ser somado com o rescisório, ou seja, dá uma nova decisão. Então, você pode pedir só a rescisão ou a rescisão com uma nova decisão, que aí você cumula os juízos, né? Tem que ter o depósito, 5% do valor da causa, a Fazenda Pública não paga, é isenta, né? A Defensoria também não. Tem um limite desses 5% do valor da causa, né? Tá aí, ó, não pode ser superior a 1.000 salários mínimos. A petição inicial será indeferida, né? Se você não fizer esse depósito. É uma condição de admissibilidade. Aplica-se a rescisório 332. O que é o 332? São aquelas hipóteses de improcedência liminar do pedido. Então, como eu disse, assim, eu repiso, é uma ação nova, mas é de competência originária do tribunal, mas não deixa de ser uma ação, tá? E claro, né, gente, tem uma decisão transitada em julgado a seu favor, você vai querer cumprir, né? Porque a parte contrária ingressou com uma ação rescisória que você não vai poder cumprir, você vai poder, normal, né? A diferença é que a parte pode conseguir uma tutela provisória. Às vezes até liminarmente, é raro, hein? Difícil, tem que ter um argumento ali, porque você pensa, passou por quantos juízes, por quanto tempo, quanta prova para chegar, transitar e falar, ai, volta tudo, suspende isso daí. Tem que ser um negócio, né, gente, bem justificado, não pode sair por aí suspendendo tudo, né? Senão realmente nunca vai ter fim. Então, assim, gente, abre para contestação, é um processo, ó, tá até falando aqui. Como sem contestação, vai observar o procedimento comum, tá? Por expressa disposição legal, não cabe rescisória no controle abstrato, né, ADI, ADC, ADPF, e também nos juizados especiais, tá? A doutrina majoritária entende que não cabe em processo de jurisdição voluntária, porque diz-se que não há coisa julgada material nesses casos de jurisdição voluntária e não a contenciosa, a litigiosa. Uma coisa interessante que as pessoas confundem, não precisa esgotar recurso para você entrar com uma rescisória. Tem que ter transitado em julgado, o que não significa que você esgotou as instâncias. Né? Porque às vezes confunde, porque tem que esgotar a instância para entrar com um RESP, um RE, né? Mas a ação rescisória não, tem que ter transitado em julgado. Se você entrou com todos os recursos, aí não interfere, entendeu? Mas muita gente confunde. O rol é taxativo, então 966, aquelas hipóteses são taxativas, não adianta, igual eu falei, juiz impedido ou incompetente, de forma absoluta. Não adianta falar, ele era relativamente incompetente, não cabe. Ele era suspeito, também não cabe. Não tem possibilidade de analogia, nem interpretação extensiva. Em caso de prova nova, gente, é possível, tá? Mas até esses casos de DNA, né, exame de DNA, o STJ ele faz uma ginástica para conseguir encaixar, né? Depois de anos, transitou, passou muito tempo, né, o prazo de 2 anos, e consegue, às vezes, converter em diligência, fazer a prova e descobrir que é o pai. É o princípio da verdade real, a dignidade da pessoa humana, de conhecer o pai, toda aquela história, né? Não é o caso aqui, não é a matéria, mas a gente sabe que isso acontece bastante. E uma coisa que eu acho bacana a gente ter em mente, qual que é a diferença entre uma ação rescisória e uma querela nullitatis insanabilis? Um dia, acho que eu até dei aula disso, e alguém falou, nossa, eu nunca ouvi falar nisso, o que é isso, né? Não é falado muito mesmo. A querela nullitatis insanabilis é assim, ela não tem prazo, é uma ação também, uma ação nova, é como se fosse uma ação declaratória de nulidade e ineficácia absoluta do processo. O vício do processo é tão grave que a decisão não transita. Então, se a decisão não transita, não tem prazo, né, para você entrar com a ação, porque, na verdade, a relação jurídico-processual ela nem aconteceu. Por exemplo, não teve citação. Não teve citação dos réus. Não tem como falar em trânsito julgado porque não teve citação. Né? Então, o vício ele é tão grave
que você não pode falar, ah, mas passou prazo. Passou prazo do quê? Não é rescisória, é querela nulitatis insanáveis, é uma nulidade insanável. Não tem como superar isso, entendeu? Porque a gente fala de rescisória quando teve o trânsito em julgado. Né? Vamos pensar, por exemplo, uma remessa necessária. Remessa necessária, né, em regra, ações que condenam a fazenda, né, pública em geral. Tem as exceções, os casos em que pode ser dispensada, mas vamos pensar genericamente, né? Vamos imaginar que era caso de remessa, o juízo não suscitou. E ninguém apelou, em tese, transitou em julgado, né, esqueceu, vamos dizer assim. E falou, cumpra-se o acordo. Só que se não teve a remessa, não transitou. Porque a remessa necessária ela é uma condição da eficácia da sentença contra a fazenda. Nos casos em que ela é aplicável, entendeu? Então, é até interessante pensar nesse caso. Imagina que passou muito tempo e a fazenda só descobriu depois. Não teve remessa, não teve análise pelo tribunal daquela condenação. Ah, mas passou 2 anos, não cabe mais rescisória. A ideia é justamente, né, falar, não é rescisória, é querela, porque não teve trânsito em julgado, né? É interessante. Então, o 975 fala, né, o direito à rescisão vai se extinguir em 2 anos do trânsito em julgado da última decisão. Quando tiver prova nova, descobriu uma prova nova, dá para reverter o julgado inteiro. Esses 2 anos são contados da descoberta da prova nova. Você tem que comprovar que você não teve acesso, não tinha como ter acesso a essa prova antes. Né? E 5 anos do trânsito julgado da última decisão. Então, são 2 anos da descoberta e 5 anos do trânsito em julgado. Alguns exercícios também a gente pode fazer aqui rapidinho. Vamos lá. Em relação à rescisória, não é cabível, por violação manifesta, a norma jurídica. Nossa, já começou estranha, né? Não é cabível, por violação manifesta a norma jurídica, contra decisão baseada em enunciado de súmula, acórdão proferido em repetitivos, que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório. O que eu comentei? Eu comentei que, nesse caso, se aplica, quando não são observados os precedentes repetitivos, entra naquele inciso 5 do 966. Então, tá errado, porque tá falando que não é cabível, e o CPC fala, cabe. Nesse caso, é como se fosse uma manifesta violação à norma jurídica. Só se pode ajuizá-la de decisões que tenham resolvido o mérito e transitado, a gente acabou de falar, que, em regra, tem que ter, né, a decisão de mérito. Mas, quando impede o recurso, impede a admissibilidade de uma nova ação, pode ser decisão terminativa, não precisa entrar no mérito. Há erro de fato quando a decisão admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato ocorrido, sendo dispensável que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Essa redação está péssima. Vamos inverter. Sendo indispensável que o fato represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Olha só como a gente, às vezes, invertendo, dá certo, fica mais claro. Então, assim, o fato ele tem que representar um ponto controvertido, importante para aquela questão. Né? Não pode ser um fato que não vai mudar nada. Tem que ser um fato muito relevante e controvertido, que o juiz deveria ter se pronunciado. Pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão, é isso mesmo. Eu não sei se eu cheguei a ler aqui, mas sim. Não pode ser tudo, você tem que focar em alguma coisa. E a sua propositura impede, em regra, o cumprimento da decisão rescindenda. E a gente viu que não, porque você tem um transjulgado a seu favor. Você pode cumprir, normal. Aí, se a parte conseguir, liminarmente ou não, uma tutela provisória, aí são outros 500. Aí o desembargador pode suspender, né? A ação rescisória, ela se presta a rescindir. Então, vamos ver as opções aí. Somente sentença de mérito, já está errado, né? Porque a gente viu que é possível uma terminativa também. Atos homologatórios praticados no curso de execução, mas não os atos de disposição de direitos. Tá meio estranha essa alternativa. Se eu estivesse fazendo prova, eu pularia, tá? Para ver. C, apenas sentença de mérito já está errada. D, qualquer decisão que violar manifestamente norma jurídica. É uma pegadinha isso daí. Porque é qualquer decisão, tem que ter trânsito em julgado, né? Então, assim, é qualquer decisão
transitada em julgado que violar manifestamente norma jurídica. É muito pegadinho isso daqui. Então, não é qualquer, né, decisão que viola uma norma jurídica. Ela tem que violar e tem que ter transitado em julgado também. Decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a nova propositura da demanda ou a admissibilidade de recurso correspondente. Eu ficaria muito feliz se eu estivesse na prova e lesse a letra E, porque é ela. Então, a B eu ia arriscar e falar, graças a Deus, né? Não é? Bom, falar um pouquinho do IRDR, que está sendo muito usado, até comentei, né? Que tem um recente dos PMs voluntários, IRDR do IRDR. É o IRDR para revisar a tese que já foi firmada. Olha só, em 4 anos a gente já está na revisão da tese, né? Eu acho interessante, mas também tem uma questão assim, vamos pacificar entendimentos e vamos aplicar para todo mundo. Por outro lado, tem um cunho também político, sim, né? A gente tem que ver que nem tudo é bom uniformizar e padronizar, né? Tem essa questão, muito falada assim, no seio do tribunal, tem que tomar cuidado para não admitir qualquer coisa. Então, assim, obviamente, tem muito mais IRDR não admitido que admitido. Não dá para, sempre que tiver qualquer controvérsia, vamos admitir. Não. O juízo de admissibilidade já é difícil você ter no IRDR. Tem que estar bem fundamentado, tem que estar bem fechadinho ali, né? Então, quando que acaba o IRDR? Simultaneamente, você tem que ter uma efetiva repetição de processos. Então, como eu disse, o incidente de assunção de competência ele é preventivo, é antes de ter essa multiplicidade. Agora, o IRDR ele é depois, é um caráter repressivo. Já aconteceu, já tem a bola de neve ali, vamos tentar lidar com isso, né? De uma forma isonômica. A questão, ela tem que ser de direito, tá? Não pode ser de fato. Tem que ter isso claro também. E risco de ofensa, isonomia e segurança jurídica. Claro, né? Vamos imaginar uma multiplicidade de processos idênticos e cada um ali recebendo uma coisa. Claro, o judiciário é loteria, a gente sabe, mas é para tentar reduzir essa loteria em se tratando de litigância repetitiva. A desistência ou abandono do processo, é pegadinha isso também, não impede o exame do mérito. Qual que é a ideia aqui? Que, pelo menos, a doutrina explica, né? É o procedimento modelo. O procedimento modelo é assim, o autor, né, a pessoa que suscitou, enfim, o autor do processo, ele abandonou. Então o IRDR que tinha sido admitido, ele é extinto? Vai para o arquivo? Não. Ele continua, vão julgar essa tese. Então, é um procedimento modelo. Ele não precisa daquele processo no qual ele foi iniciado. Está falando da participação do MP, que obrigatoriamente vai participar, se não for o requerente. Não tem custas processuais, até porque não é um novo processo, né? Ele acontece ali no bojo de outro. Legitimidade ativa para fazer o pedido, juiz relator, partes, MP, defensoria e tudo mais. E aí você peticiona e você já pede, comprovando documentalmente o preenchimento dos pressupostos, né? Então, você tem que comprovar ali divergência forte entre câmaras e tudo mais. Tem polêmica em relação a se cabe comprovar, tipo assim, se precisa ser só divergência entre câmaras, ou se vale, por exemplo, entre juízes, né, diferentes sentenças. Eu pego muitas decisões de não admissibilidade de RDR em que a divergência era só na primeira instância. Tem muito desembargador que entende que só cabe quando a divergência for em segundo grau, por exemplo. Né? E isso o CPC ele ficou vago, ele não fala exatamente, né? Ele fala algumas coisinhas assim, mas não está muito claro. Então, o que acontece? O órgão jurisdicional indicado pelo regimento interno, ele julga aquilo, ele vai julgar para uniformizar a jurisprudência. Depois disso, ele fixou a tese, juízo de mérito. Ele vai julgar o recurso, a remessa ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Então, ele mesmo julga aquele específico. Não vai mandar de volta para a Câmara e falar, julguei aqui a tese, aplica aí. É diferente do incidente de inconstitucionalidade, que o órgão, por exemplo, o órgão especial, ele julga o inconstitucional e ele manda o processo de volta. Ele fala, resolve aí, aplica aí. Aqui não, IRDR não. Julga a tese, ele firma a tese e vai julgar o recurso, tá? Tem que dar ampla divulgação.
a tudo isso por meio de um registro nacional, o CNJ está no site do CNJ, todos os tribunais que você entra, TRF, TJ, tudo, está tudo lá, né? Sempre tem a lista dos IRDRs, o número, se foi admitido, se não foi, a data, se já teve a decisão de mérito, se suspendeu o processo, se não suspendeu, qual foi a tese adotada. Então, é muito bom, inclusive, para pacificar, porque a ideia é pacificar e uniformizar. Então, tem que ter um processo, principalmente por meio da internet, qualquer interessado. Fala que tem que julgar em 1 ano IRDR, mas a gente sabe que não é um prazo que passou 1 ano e extinguiu, vai para o arquivo, não é isso. A ideia passou 1 ano, cessa a suspensão dos processos que tem eventualmente ocorrido. Mas pode prorrogar essa suspensão se o relator entender que é o caso, tá? Então, assim, a gente tem que ter uma ideia assim, que o IRDR ele tem 2 juízos, o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. Já é difícil conseguir a admissibilidade, tá? Então, normalmente admite, qual que é a regra? Admitir porque cumpriu os requisitos, vamos pensar. O relator ele pode suspender ou não os processos, eu já vi casos que suspendeu e casos que não suspendeu, em regra suspende, porque é melhor, né? Vamos suspender. O jurisdicionado não fica na mão, por quê? Porque cabe pedir tutela de urgência. Então, não vai ficar, tem que esperar para ter uma liminar. Não, você consegue, né? Tutela de urgência você consegue. E depois do procedimento da admissibilidade, deu tudo certo, aí sim, julga o mérito, firmando ou não a tese no sentido do que a parte quis, né? Por exemplo, se for a parte que suscitou, às vezes é o próprio juiz que suscita, tá? O que mais que é importante falar? Claro, né? Como diz o 927 do CPC, é vinculante, tá, gente? A tese jurídica firmada no IRDR é vinculante, casos repetitivos. Para casos sobrestados, né, para todos aqueles casos que estavam suspensos, e os novos casos, futuros, até que haja eventual revisão da tese, tá? Então, eu comentei, né, qual que seria a diferença principal entre o incidente de ação de competência e a IRDR? Tem que pensar nessa coisa, o incidente é antes e a IRDR é depois, quando a bomba já estourou, mais ou menos isso. O resto é muito parecido, né? É que o CPC tratou mais do IRDR, mas o incidente tem mais ou menos a mesma ideia, né? A doutrina diverge em relação à possibilidade de se instaurar o IRDR sem que haja uma causa pendente no tribunal. Qual que é a ideia? Porque o CPC ele fala assim, bom, o órgão que firmar a tese também vai julgar o recurso. Né? Fala, o recurso, a remessa ou o processo de competência originária. Então, o que mostra? Tem um recurso, uma ação originária, no tribunal, tramitando. Né? Eu lembro quando eu era assistente desembargador, quando chegava um pedido de IRDR, a primeira coisa que a gente tinha que ver era, tem recurso nesse caso? Tem um agravo, uma apelação? Tem recurso? E quando não tinha, a gente não conhecia. Né? Só que isso, mesmo assim, é polêmico. Por quê? Porque fala que o juiz de primeira instância tem legitimidade para suscitar, para pedir um IRDR. Então, vamos imaginar que o processo está lá, o juiz está vendo que ele está pegando um monte de caso idêntico, aquela multiplicidade e tal. No processo em que ele suscitou, ainda não tem recurso, mas ele pediu, ele tem legitimidade, o CPC dá essa legitimidade para ele. Então, assim, por isso que surgiu essa polêmica, né? No sentido de não ter a causa pendente e poder ser suscitado o IRDR, tá? Então, é polêmico. Ainda tem umas coisas, assim, não vamos bater o martelo, tá? Mas eu coloquei aí mais ou menos os posicionamentos. O majoritário entende que não pode ser admitido se não tiver alguma causa no tribunal. Então, assim, tem que ter um agravo, tem que ter uma apelação, né? Pressupõe a existência disso. Pelo menos no gabinete onde eu trabalhava, entendia nesse sentido. Tinha que ter algum recurso no bojo desse processo tramitando. Em sentido contrário, tem doutrina que entende que não, né? Até o juiz pode suscitar, então não precisa ter um recurso, né? Não faria sentido. Aqui não sei se... Tá, não, já tá ótimo. Suficiente. Outra questão polêmica é em relação ao cabimento do IRDR no juizado especial. Por quê? Porque quando a gente fala de IRDR, tudo é o tribunal fará, o tribunal suspenderá, o tribunal... E a gente sabe que juizado especial não tem tribunal, né? Eles têm colégio recursal, as turmas dentro do colégio recursal.
tanto que não cabe RESP, né, de acórdão de turma, porque não é um tribunal. A Constituição fala, última decisão de tribunal, e não é um tribunal, então não cabe, né? A Escola Nacional de Formação de Magistrados, a Infam, em 2016, editou 3 enunciados que falam que sim, que caberia sim, tá? Que não tem que se apegar, por exemplo, a essa questão do colégio não ser um tribunal, né? De que o TJTRF não tem competência para julgar um recurso inominado, tá? Então, a doutrina entende, né, que caberia sim. Eu nunca vi, eu não pesquisei para ver se, por exemplo, aqui em São Paulo, nas turmas, né, no colégio recursal. Mas sim, eles podem ter, a ideia doutrinária eles podem ter os seus próprios órgãos jurisdicionais para isso, como o TJ tem, né, a turma especial para isso. Eu coloquei um exemplo aqui de RDR, gente, só para a gente ilustrar um pouquinho, né, sobre situação carcerária, inclusive foi RDR estudado pela DPE, né, em relação àquela questão da progressão de regime, né, se essa decisão que reconhece o cumprimento dos requisitos pelo preso para ter a progressão tem caráter declaratório ou constitutivo. É bizarro pensar, né, que isso tem que chegar a um IRDR, mas, assim, por sorte, foi entendido que tem caráter declaratório, né? Até pela lógica, porque se você cumpriu esse requisito há 3 anos, você não tem culpa que demoraram para ver isso, né? Imagina você perder esse tempo, enfim. Mas para chegar no IRDR é porque tinha muita decisão em sentido contrário, né? Mas teve a decisão de mérito mais recentemente e é vinculante, né? Mais alguns exercícios. Vamos pegar esse primeiro. É cabível a instauração de IRDR quando houver simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito, assim como o risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. Então, são 2 requisitos. No que diz respeito ao IRDR, segundo os ditames do CPC, assinar a afirmação correta. O amicus curiae não pode recorrer da decisão que o julgar. O CPC prevê que pode, né, um dos poderes que o próprio CPC dá para o amicus curiae é recorrer da decisão que julga o IRDR. Né? Eu falo isso porque a maior parte dos poderes do amicus curiae fica na mão do juiz ou relator, ele que vai especificar o que pode e o que não pode, mas em relação a recorrer dessa decisão do IRDR, o CPC ele já dá, não depende da opção do juiz. Tá? A apelação de onde veio o incidente deve ser julgada pela Câmara de origem e não pelo órgão colegiado incumbido de julgar IRDR. Eu falei exatamente o contrário. Eu falei assim, quando é um incidente, né, de inconstitucionalidade, aí sim, eles vão devolver o processo para a Câmara de origem julgar. No caso do IRDR, além de ele firmar a tese, ele vai julgar o recurso, a remessa ou a ação de competência originária. Tá? Então, está errado. Tendo como objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, o julgamento será comunicado à entidade pública reguladora competente para fiscalizar a efetiva aplicação da tese. Eu até pulei no slide passado, mas a ideia é a seguinte: vamos imaginar serviços concedidos, né, concessionárias e tudo mais, autorizados, serviços autorizados. Tem as agências reguladoras, a gente sabe, né, que são que elas têm a função normativa, elas têm a função fiscalizadora da prestação do serviço, consultiva, é o Estado regulador, né? A gente sabe que existe tudo. Tem muita polêmica, eu já li até tese de doutorado disso, assim, porque o CPC, ele fala que se o IRDR tiver a ver com, né, o serviço prestado, concedido, autorizado, a agência reguladora, ela vai ser comunicada da tese. E tem muita crítica nisso. Por quê? Porque como assim ela não foi ouvida? A agência reguladora, o serviço é de elevada especificidade técnica e às vezes muito complexo. Então, ela só vai receber ali e vai ter que ver se as concessionárias estão aplicando aquela tese, ela vira meramente fiscalizadora, sendo que ela que regulamenta o serviço. Então, tem muita crítica sobre isso, que ela deveria ser intimada no curso do IRDR para se manifestar, né? Inclusive porque ela que entende. Dificilmente o juiz embargador vai entender. Isso está em algum dos artigos, professora, do IRD, do código? Sim.
eu estou voltando, tá? O 985, parágrafo 2º. 985, parágrafo 2º. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ente ou agência reguladora. Competente para Para fiscalizar. Então, a crítica, estou falando até tem tese de doutorado, até coincidentemente eu li semana passada, uma matéria do doutorado, que assim, como que você vai falar, olha, essa tarifa não pode cobrar? Quer dizer, é toda uma questão até de direito econômico, Estado regulador, você vai entrar aí numa órbita que o judiciário nem... Né, ele tem que ouvir a agência reguladora em tese durante o curso, antes de firmar uma tese e falar, engole essa tese e verifica se estão cumprindo. Né? Então, tem muita polêmica esse dispositivo, tá? Mas, como a prova está pedindo exatamente a lei seca, é isso mesmo, tá? Pelo CPC, comunica a tese para a agência e ela que verifique se as empresas, no caso, concessionárias, estão cumprindo ou não, tá? Mas é essa a resposta. A letra D é assim, o Estado do Acre tem legitimidade para revisão de tese jurídica. A gente está muito induzindo a erro no sentido de genérica, sabe? É igual aquela alternativa que a gente viu agora há pouco, do qualquer decisão que violar manifestamente uma norma jurídica pode ser objeto de ação rescisória. Não é qualquer decisão. Ela, sim, violou manifestamente uma norma jurídica, mas ela tem que ter transitado em julgado também, né? Então, assim, o Estado do Acre teria legitimidade se ele fosse parte, né? Porque quem tem legitimidade para pedir a revisão da tese são as mesmas pessoas que têm legitimidade para pedir a fixação de uma tese. É a mesma coisa. Então, o Estado do Acre tem legitimidade. Se ele for parte, sim. Se não, não. Né? Acho que induz a erro, mas a ideia é essa, a certa é a C, tá? O CPC institui o IRDR sendo correta a afirmativa. Vamos lá. O pedido de instauração somente pode ser feito pelo relator, partes, MP e defensoria. Gente, esse negócio de somente já dá medo, né? Porque provavelmente está errado. Mas, assim, não é só o relator. Como eu mencionei, o juiz de piso de primeira instância também pode. Por isso que vem aquela polêmica. Então, não precisa ter um recurso no tribunal, porque o juiz também tem legitimidade. Então, já está errado, né? Partes, MP e defensoria. Então, já está errado, porque faltou o juiz. A sua admissibilidade é feita pelo respectivo relator. Será que não vai para a turma? Porque eu nunca vi relator, por decisão monocrática, inadmitindo o IRDR. Você tem que fazer um juízo de admissibilidade num órgão colegiado. É um acórdão de admissibilidade ou não. Então, está errado. A tese firmada diz respeito à questão unicamente de direito e será aplicada com eficácia persuasiva aos processos que tramitem no Estado ou região. Sim, tese unicamente de direito, com eficácia vinculante, não é persuasivo. Só faltava criar um instrumento desse para falar que é só persuasivo, né? Meramente facultativo. Não, a eficácia vinculante, é esse o erro da questão. A suspensão dos processos pendentes somente pode ser estabelecida pelo colegiado. Isso não, a gente viu lá que é poder do relator. O relator fará, né, admitido o IRDR, vai poder suspender ou não os processos da região, né, de abrangência do tribunal. São cabíveis RESP e RE com efeito suspensivo em relação ao julgamento do mérito do incidente. Seria essa, até o artigo para vocês anotarem. 987, já acabei de ver. Exatamente. Que cabe, né, os recursos especial cabem na fixação da tese. E o que eu acho relevante pontuar aqui é que o parágrafo 1º do 987 fala que eles têm o efeito suspensivo automático. Porque se presume, por exemplo, que aqui, né, no caso do RE, do recurso extraordinário, que tem repercussão geral, se tiver a questão condicional. Então, o recurso tem efeito suspensivo, porque a gente sabe que os recursos extremos, né, o RESP-RE, não tem o efeito suspensivo automático, né? Hoje em dia a gente não tem mais aquele processo cautelar, aquela medida cautelar que tinha que pedir junto, a gente faz o pedido no recurso mesmo, né? Mas tem que conseguir tudo mais, não é automático. Nesse caso de RDR, é automático. Vou voltar lá. Vamos de novo, mais um.
Tanto que seja admitido o IRDR, a suspensão dos processos pendentes poderá ser determinada pelo relator, sim, ou eventualmente pelo Tribunal Superior competente para conhecer do resto do RE. É uma questão assim, se você entender, né, as partes, ou quem tiver legitimidade, que a questão é nacional, é de abrangência nacional e não só estadual, né, regional, enfim, você pode peticionar, levar essa questão para os tribunais superiores e falar, olha, pega o país inteiro aí que a questão é uniforme. Então, assim, se eu fosse chutar sem ler as outras, seria essa, mas vamos ver, né? Poderá ser instaurado quando houver risco de multiplicação de processos. Não. O risco é o incidente de assunção de competência. O IRDR é quando já estourou, já virou bola de neve, né? Pode tramitar paralela e concorrentemente com a afetação perante o Tribunal Superior de recurso para definição de tese sobre questão material processual. Claro que não, porque imagina que um STF da vida, um STJ, tipo, já pegou, afetou a mesma questão para fazer o IRDR lá. Você não pode, TJ, falar, não, eu vou julgar o meu aqui e não vou obedecer você. Não pode. No mínimo tem que ficar suspenso o IRDR, né? O órgão colegiado, que é incumbido de fixar tese, devolverá o julgamento do recurso, da remessa ou do processo para que se complete o julgamento perante o órgão de onde se originou. Está totalmente errado. E ainda eles colocam aí, para preservar o juiz natural, não tem nada a ver. Isso aí acontece no incidente de inconstitucionalidade. Julga constitucional ou não, de forma difusa, e manda voltar para a Câmara, para a turma. O IRDR não, além de fixar a tese, ele vai puxar o processo de onde foi suscitado, o IRDR vai julgar também. Então, qual que é a certa? É a mesmo, né? Essa que eu coloquei aí embaixo, diferencia sistema de causa piloto procedimento modelo, eu não falei muito disso, mas é mais ou menos a ideia. Causa piloto é a regra, né? O que é a regra? Nossa, multiplicidade de processos, sei lá, falando da mesma tarifa de telefonia, que todo mundo está achando que é indevida, descabida, etc. Né? O Estado inteiro está reclamando disso. Aí, vamos pensar que, em um caso, a parte suscita um IRDR. O TJ fala, beleza, confirmou, cumpriu os requisitos, eu vou admitir. Esse processo vira causa piloto. Suspende tudo em regra, fica esperando, os outros ficam esperando julgar, e esse vira causa piloto. De preferência, é como se fossem os recursos repetitivos, né? Por exemplo, os especiais, tal. Tem que escolher um representativo da controvérsia, um que abrange o maior número aí de argumentos e profundidade de ideias para tentar aí, né, fazer um amplo debate. Né? A ideia é ter um recurso, um processo que a causa piloto tem que ser abrangente. É a regra do IRDR, acontece isso. Suspende tudo, pega um, normalmente aquele em que foi suscitado o IRDR, e espera julgar e depois aplica a tese a todos. Só que o que fala o CPC? E se a parte que suscitou aí o IRDR e tudo mais, já foi admitido, ela desistir, ela, tipo, abandonar? Acaba o IRDR e vai para o arquivo? Não, o CPC é claro. Ele fala, vai julgar a tese. Ou seja, vira um procedimento modelo. Procedimento modelo é no sentido de não tem causa piloto. Vai ser uma tese fixada abstratamente, sem um processo originário. A ideia é essa. Inclusive, quando tem abandono, né, é o MP que assume a titularidade, obrigatoriamente. Então, o processo continua, uma pegadinha. Então, assim, o IRDR, em regra, ele trabalha no sistema da causa piloto. Vai um representando todo mundo. É o representativo da controvérsia, tipo isso. Ah, mas a parte desistiu. Então, arquiva? Não, não extingue. Continua, MP assume e vira um procedimento modelo. Essa é a diferença. É como se fosse um procedimento modelo, é como se fosse um controle abstrato de funcionalidade. É mais ou menos isso. É um processo mais objetivo. Causa piloto parece mais subjetivo, porque tem partes concretamente envolvidas no bojo daquele processo. Se a parte desistir, vira um abstrato, porque não tem mais aquela parte, é mais ou menos isso. Falar um pouquinho da reclamação. Gente, a reclamação, antes do CPC de 2015, ela já existia, claro, né? Mas ela só existia para os tribunais, por exemplo, o STJ, o STF, tá? Porque tem previsão constitucional, inclusive. Em relação aos outros tribunais, ela só passou a ser prevista com o CPC de 2015. Então, qualquer tribunal, hoje,
é competente para conhecer de uma reclamação, para preservar sua autoridade e tudo mais, tá? Tem os casos, 988 fala, né, as hipóteses em que cabe a reclamação. Então, por exemplo, o juiz, vamos fingir assim, que ele não observou uma súmula vinculante. Por exemplo, tem aquela súmula vinculante que fala, né, acho que é a 11, da questão das algemas, dos presos na audiência, que não pode ficar prendendo na torta direito, tem que ter justificativa e tal. Vamos imaginar que o juiz passou por cima, não quis saber e tal. Dá para entrar com uma reclamação? A gente tem que ver que caso que é. Porque vai ter caso em que a reclamação ela pode ser entrada assim, ela pode ser suscitada direto contra aquela decisão, e vai ter caso em que tem que esgotar as vias ordinárias. Então, não é tão simples assim. Nos casos, eu já vou até passar para frente aqui, ó. O parágrafo 5º, inciso 2º. Se for um caso de desrespeito, por exemplo, RE com repercussão geral, ou casos de repetitivos, tem que esgotar as instâncias ordinárias. RG, repercussão geral ou repetitivo, que não está sendo obedecido, tem que esgotar. Então, não dá para entrar com reclamação direta. Agora, esse caso que eu falei da súmula vinculante, poderia. Não precisaria esgotar, não precisaria entrar com um agravo, sei lá, entendeu? Não precisa percorrer tudo isso, tá? Então, é interessante saber quando que pode ser direto e quando que não pode. Outra coisa que também confunde. É inadmissível a reclamação se já transitou em julgado, né? A rescisória precisa do trânsito em julgado, porque você quer desconstituir aquela decisão. Aqui não. Você tem que reclamar enquanto dá para mexer na decisão. Quando não der mais, não dá para, né, mais falar isso. Que mais que é interessante? Uma coisa que... O tribunal, gente, se ele, acolhe o pedido, ele caça a decisão reclamada. Ele não dá uma nova decisão. Ele não vai julgar. Ele vai caçar, ele não vai revisar, não vai ter a reforma. Ele vai caçar, não vai mais existir aquela decisão. Ele não vai dar um novo entendimento. Quem vai ter que dar um novo entendimento, se adequando ao entendimento que foi violado e tudo mais, é o juízo que proferiu a decisão reclamada. Então, o tribunal vai caçar. Basicamente isso. Então, em relação à reclamação, eu separei aqui. A gente pode falar de 3 graus de eficácia vinculante. Grau grande, cabe reclamação direta, não precisa esgotar, né? É forte a possibilidade de suscitar uma reclamação. Por exemplo, não obedeceu uma tese do IRDR, não precisa esgotar, já pode entrar com reclamação. Súmula vinculante, mesma coisa. ADI, ADC, ADPF, controle concentrado, mesma coisa. Incidente de gestão de competência, mesma coisa. São fortes, são teses fortes, caráter altamente vinculante, não obedeceu, pode entrar com reclamação perante o tribunal diretamente. O juiz de piso não obedeceu uma tese vinculante de RDR do TJ, pode entrar com reclamação direto para o TJ. Não precisa gravar, ou apelar, ou ED, não, tá? Agora, grau de eficácia média. Cabe reclamação, mas tem que esgotar. Quais são as únicas hipóteses que tem que esgotar? Os repetitivos, né? RE e RES repetitivos e o RE com repercussão geral. Cabe. Então, é médio, porque cabe a reclamação, mas tem que esgotar as instâncias. E o grau de eficácia pequena é quando não cabe reclamação. Não adianta forçar que não tem a hipótese prevista na lei. Súmulas meramente persuasivas, que são essas que não são vinculantes, são as facultativas, né? E decisões do plenário órgão especial, que não são vinculantes, tá? Então, vamos resolver esse exercício. A reclamação é o instrumento jurídico que busca garantir a autoridade das decisões de tribunais e tem cabimento restrito ao STF e ao STJ. Falei que não, né? Porque com o CPC de 2015, todos os tribunais passaram a ser competentes para julgar suas reclamações, tá? Não só o STF e o STJ. Pode ser proposta em até 2 anos, já quer confundir com a rescisória, né? Isso aqui é rescisória, não tem nada a ver. Tanto que transitou em julgado não cabe mais a reclamação, é inadmissível.
cabe para garantir observância de acórdão, de RE com repercussão geral, quando não esgotadas as instâncias. Quais são os casos em que você precisa esgotar a instância para entrar com uma reclamação? Repercussão geral e repetitivos. Então, tá errado, né? Pode gerar, se julgada procedente, a cassação de ato, mas não sua revisão. Sim, você caça a decisão, mas não revisa, não fala no mérito que vai ser, o juízo que vai ter que se readequar. Então, essa é a certa. Tem natureza recursal? Não, uma vez que poderá reverter a decisão. Então, assim, não reverte, ela vai cassar. E como eu disse mais no início da aula, recurso não se confunde com sucedâneos recursais, né? A reclamação, ela é um sucedâneo recursal interno, né? Porque ela acontece ali no meio do processo. Por que não é recurso? Porque não tem prazo, né? Tem vários requisitos de recurso que não se aplicam, né? Então, é a D mesmo. Mais alguns exercícios. À luz do CPC Entendimento Jurisprudencial, vamos falar um pouco opção correta. Vamos lá. O CPC contém dispositivo que regula o julgamento do mérito da reclamação, determinando que compete ao plenário ou a órgão especial da corte examiná-la. Gente, o CPC não fala nada disso, né? O CPC não fala porque ele fala, por exemplo, do IRDR, né? O CPC fala do IRDR, quem vai julgar, como que funciona e tudo mais. Mas em relação à reclamação, não fala disso. Fala que o tribunal lato sensu, não fala do órgão que vai julgar. Ocorrendo julgamento de recurso interposto contra a mesma decisão proferida pelo órgão, a reclamação será considerada prejudicada. Tem um artigo aqui, que talvez a gente tenha pulado, mas assim, o julgamento de recurso contra a decisão reclamada não impede o julgamento da reclamação, são coisas diferentes. Tá? Eu vou até voltar aqui para pegar esse artigo. É o 988, parágrafo 6º. O julgamento do recurso contra a decisão não prejudica a reclamação, então são coisas diferentes. Não tem problema que julgou um recurso já, tá? Contra a mesma decisão. A reclamação pode ser utilizada como sucedâneo rescisória no caso de trânsito em julgado. É inadmissível. Trânsito em julgado não cabe mais reclamação, né? A parte sucumbente não poderá ser condenada ao pagamento de honorários. Eu até comentei, não sei se foi agora ou mais para o começo, que no caso da reclamação já se reconheceu, o próprio STJ reconheceu que cabe, tá? Honorários. A reclamação constitucional poderá ser manejada para garantir observância de acórdão de RE com repercussão geral reconhecida, quando houver esgotamento das instâncias ordinárias. Então, o que faz essa alternativa estar correta é o final. Cabe, é aquele grau de eficácia mediano, porque cabe a reclamação, mas tem que esgotar. É basicamente isso, então aí está certo. Discorra sobre a possibilidade do uso da reclamação no caso de decisão judicial que diz respeito ao entendimento formado em casos repetitivos. Então, é mais ou menos isso. Eu ia ter que falar e pegar os artigos, né? Provavelmente é uma discursiva, você estaria com o CPC perto. Julgamento de casos repetitivos, tem que esgotar a instância. Acho que a grande resposta, o X da questão seria falar isso. Então, grau de eficácia média, se lembrasse disso melhor ainda, né? Falar um pouco da doutrina. E cabe, porém, tem que esgotar. Acho que é mais ou menos isso. Eu coloquei aqui, verdadeiro ou falso, tá? Essa última aqui. O CPC estabelece que a tese aplicada no IRDR deve ser observada em todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre questão idêntica de direito. Segundo a lei processual, se não observada a tese, caberá imediata reclamação para o tribunal que julgou o IRDR. Vamos parar aqui e respirar um pouco. Se não foi observada a tese do IRDR, cabe reclamação direta ou não precisa esgotar a instância? Lembra, é o grau de eficácia máxima. Pode direto, né? Quanto ao julgamento dos recursos extremos repetitivos, o CPC estabelece que seria inadmissível reclamação se não esgotada nas instâncias ordinárias. Está certo isso? Não está? Eu posso entrar com uma reclamação direto quando os repetitivos não forem observados? Ou eu tenho que esgotar a instância? Eu tenho que esgotar a instância. Tá, então, por enquanto, tá certo, tá? Né?
Portanto, caso seja possível ainda a interposição de algum recurso, como, por exemplo, um agravo interno contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal, não caberá reclamação. Sim, no caso dos repetitivos ou repercussão geral, né, em recurso extraordinário, tem que gravar. E isso é decoreba. Então, assim, em tese cabe, quando cabe, cabe direto, salvo nesses dois casos, que vai ter que esgotar a instância. É verdadeiro, tá certa, tá? Bom, será que eu cumpri a minha promessa de 1h30? Acho que sim, né? Acho que eu cumpri, né? Ah, que bom. Cumpriu. Não, porque eu sei, assim, eu também tô tendo muita aula online. Gente, é muito difícil, eu sei, eu sei o drama, tá? Não, fora tudo, né? Porque a gente tá em casa e a gente tem a vida aqui acontecendo, né? E tem mais gente em casa com a gente, né? Então, às vezes a pessoa esquece, às vezes está com uma funcionária, às vezes é o cachorro. Minha cachorra entrou aqui agora, não sei se vocês ela bateu a porta aqui, entrou, eu tô sozinha, eu tentei fazer carinho aqui, sabe? Mas a gente vai, né, conseguindo aí os dois lados, mas vai dando certo. Às vezes parece maçante, porque não tem aquela coisa da sala de aula, né, que é bacana. Eu já dei também aula no cursinho popular presencial, é muito bacana, gostei muito. Mas agora é o que tem, né? Vamos ver até quando a gente vai ter que fazer assim. Bom, enfim, gente, esses foram, assim, os pontos que eu achei principais na matéria de hoje, tá? Espero que eu tenha sido clara, às vezes eu falo muito, mas, assim, pode perguntar, eu sou meio agitada mesmo, falo, assim, muito mais... Mas isso é bom, a gente fica despertada. Não dá sono, não dá vontade de E foi ótimo, porque é um tema muito difícil, foi bom difícil, que você passou mesmo. num tempo curto, as coisas principais mesmo, foi excelente. Também gostei muito, fico professora. Feliz, assim, tentar dar uma agilizada. Eu nunca entendi tão fácil, porque esse é um tema muito difícil, muito, muito, muito. Hoje eu consegui compreender mais. Que, então, às vezes, é isso que eu falo, tentar dar um pouco de prática, falar um pouquinho da experiência, sabe? Trazer um pouco daquilo que a gente, né? Aquilo que a gente viveu. É bom, porque às vezes quem está fora vê só o CPC, a doutrina, parece uma coisa do outro planeta. Ilustra a aula. Sim. Então, assim, eu espero que tenha, pelo menos, sido útil, minimamente. Foi útil, sim. Foi excelente. Disponível, se alguém quiser falar alguma coisa. Nada? Estou liberadíssima, sextou? Sextou, tá liberada. Só agradecer mesmo. Sextou, foi ótimo. Parabéns pela aula. Obrigada. Bom, gente, eu fico disponível, tá? Se precisar de alguma coisa. E em breve estaremos juntos. Acho que na semana que vem já. Tá bem. Tá bom? Tá bem. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. No final de semana, vocês querem os slides?